E vamos juntos aqui analisar o que a imprensa esportiva falou da última partida do ano do Flamengo. Teve a despedida do Gabigol e agora o Flamengo já começa a projetar o ano de 2025. O Flamengo promete montar um timaço para a próxima temporada, principalmente pensando no Mundial de Clube. Tem novidades referente ao novo sistema que o Campeonato Brasileiro vai adaptar para o próximo ano. Vamos aqui analisar todas as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que todos os dias trazemos para vocês aqui as informações do Flamengo. Então é só você chegar aqui, dar aquela moral, deixa o seu like, e se você não é inscrito, se inscreva. Assim você sempre vai estar recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, e ao canal do Renato Maurício Prado, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. O clube vencendo era o Gabigol. Acabou não rolando, mas ele deixou sua marca, foi homenageado e uma página lindíssima na história rubro-negra foi virada na tarde de hoje no Maracanã. O Pedro Henrique Torre traz os detalhes. Valeu, pessoal. Neste domingo, aqui no Maracanã, empate entre Flamengo e Vitória, a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o que importava mesmo para basicamente os mais de 60 mil torcedores que vieram aqui ao estádio é Gabigol. Todos eles vieram aqui para se despedir do ídolo do Flamengo, o maior ídolo dessa geração de 2019, mais de 300 jogos e 161 gols com a camisa do Flamengo, o último deles marcado justamente nesse domingo no empate em 2-2 com o Vitória. Muito emocionante, Gabigol foi ao gramado antes da partida, recebeu uma placa da diretoria e aí posou com a sua família junto com todos os troféus que ganhou durante essa passagem pelo Flamengo, 6 títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Houve também muitos xingamentos no fundo assim ao presidente Rodolfo Landim por parte da torcida rubro-negra, que ainda pediu um fica Gabigol, mas ele já avisou que vai embora do Flamengo. O Vitória abriu o placar com 1-0 no Maracanã, um gol de Alejandro, e aí o Gabigol incendiou o Maracanã no segundo tempo, quando fez seu último gol com a camisa do Flamengo, uma bela bola enfiada pelo Pulgar, e o Gabigol, ao seu estilo, partindo da direita, tocou no cantinho oposto do goleiro. 1-1, aí depois ainda o Janderson fez 2-1 para o Vitória, e aí o Felipe Luiz até substituiu o Gabigol, saiu muito aplaudido pela torcida, ovacionado, fica Gabigol, ele saiu para a entrada do Alcaraz já no fim do jogo. O Ayrton Lucas ainda empatou para o Flamengo, 2-2, o Flamengo ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, e aqui na Zona Mista não pudemos ouvir mais ninguém além do vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, que falou ali da conversa que teve com o Gabigol e também de como tem uma promessa com o jogador. E o Felipe Luiz, técnico, também conversou com a gente sobre Gabigol. A única coisa que eu posso falar para você é que o que eu conversei com ele vai ficar entre eu e ele, e deu tudo certo. Eu acho que na gestão do presidente Landim, em cada gestão dele, foi uma Libertadores em cada gestão, 2 títulos nacionais em cada gestão, títulos estaduais em cada gestão, primeiro título da Recopa na primeira gestão, que é um primeiro título internacional do Flamengo no Maracanã. Então eu acho que antes de eu entrar, se tivesse que assinar um documento para eu assinar, para que, olha, Marcos, você vai ganhar a metade desses títulos aí, eu já iria assinar, porque eu acho que já ia dar certo. São poucos jogadores que entram num clube de mais de 100 anos e conseguem cravar, né, e deixar o nome cravado na história do clube. São poucos. Muitos jogadores passaram aqui, mas muito mesmo. Foram gerações vitoriosas, gerações que ganharam títulos, muitas delas não ganharam, mas foram poucos que deixaram o nome gravado na história do jeito que o Gabriel conseguiu. A geração de 81 é insuperável, todos eles são maiores do que as outras, que foram os primeiros, foram os que fizeram o meu tio ser flamenguista, eles são os primeiros, os pioneiros, e os que fizeram o Flamengo ser gigantesco, mas depois vieram outros jogadores que fizeram sua história, só que o Gabriel conseguiu fazer uma história muito importante, até ser comparado, né, com aquela geração insuperável.
Então é isso, Flamengo, terceiro colocado, 70 pontos no Campeonato Brasileiro, fecha sua participação. Vitória com empate foi a 11º, 47 pontos na tabela, uma boa campanha também do Leão. E aí agora o que ferve o ambiente rubro-negro é a eleição nesta segunda-feira na Gávea. Quem vai substituir Rodolfo Landim no cargo de presidente do Flamengo para o próximo triênio? São 3 candidatos, sempre bom lembrar: Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o candidato da situação, Rodrigo Dunche de Abrantes. Números da passagem maravilhosa do Gabigol pelo Flamengo: foram 306 jogos oficiais, 161 gols, alguns deles, 3 deles, né, em finais de Copa Libertadores, 43 assistências e 13 títulos com a camisa do Flamengo. Uma passagem espetacular, turbulenta nos últimos 2 anos, especialmente neste último ano, mas o que ele fez de bom, lógico, jamais será apagado da memória e do coração dos flamenguistas, dos rubro-negros. E olha só, nação, uma novidade que promete ajudar o futebol brasileiro é a implementação do impedimento automático. A CBF promete fazer essa investida já no Brasileirão de 2025. Então, muitos lances polêmicos que aconteceu na temporada 2024 provavelmente já não vão acontecer na temporada 2025. Isso porque a CBF promete investir pesado para poder trazer essa tecnologia para o Brasil e colocar no Brasileirão em todas as partidas. Dessa maneira vai ser muito difícil a gente ficar com alguma dúvida em algum lance referente aí ao impedimento, a um possível lance que talvez seria gol e não foi. E aí vamos ficar de olho para ver se isso vai acontecer, mas deve ajudar demais. Dá só uma olhada. Impedimento semiautomático, e aqui a gente explica como ele funciona. 12 câmeras no teto dos estádios vão captar 29 pontos específicos dos corpos dos atletas. Os dados são analisados 50 vezes por segundo. Já no centro das bolas, sensores enviam 500 dados por segundo para a sala de vídeo. Com o monitoramento do movimento exato dos jogadores e da bola, uma inteligência artificial computa as informações e alerta qualquer possível irregularidade. O sistema gera automaticamente a posição e a linha de impedimento. A sala do VAR analisa os dados e a decisão final cabe ao árbitro de campo. Todo o processo dura até 25 segundos. E uma animação 3D será exibida nos telões para que o público saiba o que está acontecendo. Nação, agora é torcer para ver se vai dar certo, né? Mas a CBF prometeu já implementar nessa próxima temporada no Brasileirão de 2025. Vamos ver o que vai acontecer. E o João Guilherme também falou sobre a última partida do ano do Flamengo, 2-2 com Vitória, e a despedida do Gabigol. Olha aqui, realmente Gabigol está eternizado na história do Flamengo. E eu tive a bênção, o privilégio de ser a voz que mais repercutiu a narração que ficou ligada diretamente ao ápice de Gabriel Barbosa no Flamengo e na sua carreira até o momento, que foi a campanha da Libertadores de 2019 e especialmente a final histórica contra o River Plate. Então, Gabigol eternizado, e eu fui na carona com ele, porque eu botei a voz ali e a gente percebe que o tempo vai passando e é algo realmente que ficou, que marcou e que será eternamente lembrado. Gabriel Barbosa é um jogador que sai do Flamengo com 2 Libertadores da América, fazendo gols de título de 2 Libertadores e gols em 3 finais de Libertadores. Ele sai do Flamengo com 2 campeonatos brasileiros, com 2 Copas do Brasil. Ele foi decisivo agora, voltou depois de 2 anos, apareceu para decidir essa Copa do Brasil agora. Conquistou vários campeonatos cariocas, Recopa Sul-Americana e outras coisas mais. 13 títulos de Gabigol com a camisa do Flamengo. 28 anos. Eu não imaginava que fosse acontecer isso com o Gabigol no Flamengo, que a história dele terminasse dessa maneira. Mas aí é que entra um ponto que eu acho importante dizer. Gabriel está saindo por cima do Flamengo. Ele ganhou a queda de braço com o Tite, ele expôs a diretoria de uma forma que pegou mal para a diretoria do Flamengo. Então, de fato, ele se vingou de todos aqueles que não foram a favor dele. Ele sai sabendo usar isso muito bem.
Entretanto, Gabriel colaborou muito para que isso tudo tivesse acontecido com ele no Flamengo. Se você fizer uma retrospectiva dos últimos 2 anos, e principalmente a partir da final da Libertadores da América de 2022, a partir dali, no dia seguinte, começou o declínio de Gabriel. E uma série de confusões que a gente poderia listar aqui, atitudes que renderam polêmica, situações ruins, como o caso lá da recusa de fazer o doping, aí aparece com a camisa do Corinthians, quando no noticiário estavam dizendo que o Corinthians estava interessado nele. Ele mesmo foi desgastando essa relação. Tem muita gente colocando a culpa no Tite. O Tite errou, mas já se sabia que o Tite ia errar. Porque o Tite nunca foi fã do futebol do Gabriel. Gabriel, entre 2018 e 2022, foi o atacante brasileiro que mais fez gols no mundo. E o Tite pouquíssimas vezes deu chance para ele na seleção brasileira. O Tite não tinha nenhuma afinidade com o Gabriel e não curtia o Gabriel. Quando o Flamengo traz o Gabriel para trabalhar com o Tite, provavelmente não daria certo e não deu. Mas é importante dizer o seguinte: quando o Tite chegou ao Flamengo, Gabigol já estava muito mal. Ele já tinha perdido a titularidade com o técnico que gostava do futebol dele, o Jorge Sampaoli, já tinha se envolvido em uma série de polêmicas e uma série de confusões, e a vinda do Tite foi exatamente para tentar dar uma freada nele, conter o Gabigol e aí baixar a bola dele, falando no popular. E ele, claro, perdeu o espaço, ficou desmotivado, e se ele já estava mal, ele ficou ainda pior com a presença do Tite, que não soube administrar a situação e fez o que ele sempre fez com o Gabriel. Nunca prestigiou o Gabriel Barbosa. Aí o Tite vai embora, assume o Felipe Luiz, grande amigo de Gabigol, que banca Gabigol, coloca no time titular, dá uma sequência de jogos para ele, ele faz gols contra o Atlético Mineiro que encaminham o título do Flamengo na Copa do Brasil, e aí o que acontece? Desentendimento no vestiário, atrito, discussão. As informações são de que ele não respeitou o Felipe Luiz como treinador, né? Chegou até a ironizar: porra, você acha que você é o Guardiola e tal? E aí Felipe tira ele do time na final lá em Belo Horizonte e tal. E chega a cereja do bolo: Flamengo campeão da Copa do Brasil. Acabou o título. Festa da torcida, nação comemorando. Gabigol, entrevista: eu não vou ficar no Flamengo. Ali acabou a relação. Ele mostrou que ele pensou nele, que ele estava preocupado na vingança dele e não pensou no Flamengo. Clube que ele diz que ele gosta tanto, que ele ama. E eu até acredito, porque o Flamengo é o time da vida do Gabriel Barbosa. Se o Gabigol é o que ele deve ao Flamengo. Ele foi revelado pelo Santos, ele se tornou uma grande revelação no Santos e um jogador importante, tanto é que ele foi vendido para a Inter de Milão. Ele não foi bem na Europa, ele volta para o Santos, onde ele vai bem, mas a partir do Flamengo, Gabigol se torna muito maior do que ele era. Se Gabriel hoje é um cara expressivo na história do futebol, um dos jogadores com mais gols em decisões na história do futebol, ele deve muito ao Flamengo. E ele acabou, neste momento, na final com o Atlético Mineiro, encerrando completamente uma relação, e encerrando de uma maneira muito ruim. A diretoria do Flamengo errou? Errou, mas o Gabriel também errou muito. A coisa está sendo colocada de uma forma como se ele não tivesse errado. Ele também errou. Pelo que ele apresentou nos últimos 2 anos, pelo rendimento dele e pelos problemas internos que foram gerados, eu faria a mesma coisa que o Rodolfo Landim fez. 1 ano de contrato, 50% de aumento. Renova e joga. Se você mostrar que você está bem, nós vamos renovar com você por 5 anos e você vai ficar aqui pro resto da vida. Acredita em ti, confia no seu potencial, vai lá. Ele poderia ter ficado no Flamengo, se ele quisesse, mas optou por sair, tem uma proposta muito melhor e está indo embora. É o mesmo caso do Everton Ribeiro, por sinal.
tinha proposta para renovar com o Flamengo por 1 ano, com um aumento expressivo de salário, mas preferiu ficar fora e ir para um outro clube. Decisão do jogador. Então é claro que Gabriel estará para sempre na história, no Museu do Flamengo, na recordação de todo rubro-negro. Ele sempre estará ali, sempre será idolatrado. Agora termina uma história com um gol, como tinha que ser. Ele está na relação dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores da América, o maior artilheiro do Flamengo em Libertadores da América, o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro. Os feitos de Gabigol no Flamengo são incríveis. Ele realmente se coloca apenas abaixo de Zico na galeria dos grandes da história rubro-negra. Zico está aqui, inatingível. Gabigol entra aqui junto com Júnior, Leandro e outros monstros incríveis, mas ele, Gabigol, com feitos mais relevantes do que esse que eu citei. O que esse cara fez no Flamengo é inacreditável. Mas aí é que está o ponto. Ele colocou muita lenha nessa fogueira que acabou o tirando do Flamengo. Ele também tem culpa. O Flamengo tem culpa? Mas eu acho que o Flamengo tem culpa, mas ele criou situações que acabaram levando a este final inesperado e precoce. O que a nação rubro-negra imaginava é que veria Gabigol por mais 5, 6, 7 anos no Flamengo. Mas ele hoje, após o jogo, ele abriu as portas e falou, olha, é um sonho voltar. Eu tenho uma promessa com aquele cara ali, Marcos Braz, que também está saindo, já é um indício de que o Marcos Braz pode voltar lá na frente, mas eu tenho uma promessa com aquele cara ali que um dia eu posso voltar. Quem sabe? Dizem que o contrato de Gabigol com o Cruzeiro é de 4 anos. Estamos em dezembro de 2024. 4 anos, dezembro de 2028. O estádio do Flamengo, a previsão é de que seja inaugurado no final de 2029. Quem sabe Gabriel não volte e possa jogar ainda com a camisa do Flamengo no novo estádio do Flamengo. Até lá, ele terá 33 anos. Ele caiu muito na sua condição técnica e física. Ele vai precisar se recuperar. Mas se ele um dia voltar, jogar no Flamengo e fizer gol no novo estádio rubro-negro, será mais do que épico e memorável. Terminou, minha gente, a história de Gabigol no Flamengo. Agora vejam aqui no YouTube, nas redes sociais. Vocês vão ver lá. Olha a virada, Gabriel, incrível. Isso aí para sempre. Beleza? É isso. Tem coisas que terminam, mas que nunca acabam. Gabigol e a sua história no Flamengo. Nação, quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Lyon. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem no link que está no primeiro comentário fixado. Você fez seu cadastro, realizou seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus. Vai lá, corre, se cadastre e aproveita para você poder fazer a sua fezinha. Você que gosta de fazer a sua fezinha, é só você se cadastrar, realizar seu primeiro depósito. Lembrando que não é indicação de investimento e também é para maiores de 18 anos, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo. Fato é que o Botafogo campeão da Brasileiro e da Libertadores, iguala ao feito do fantástico Flamengo de Jorge Jesus. O Flamengo jogou contra o Vitória, empatou em 2-2, um jogo que eu achei estranha a escalação, né? Porque o Felipe Luiz tirou uma série de jogadores que estavam no banco. Alexandro, Léo Pereira, De La Cruz, enfim, Michael. Ele começou com uma escalação meio misturada, né? Embora, por exemplo, o Everton Araújo, eu acho que para ele, na cabeça dele, é titular hoje em dia. Mas teve sempre atrás o Flamengo, saiu perdendo por 1-0, empatou, gol do Gabriel, que eu achei que foi legal, que deu um toque mais justo à festa. Sofreu 2-1 e foi buscar o 2-2 com o gol do Ayrton Lucas. Eu confesso a vocês, já vou avisando desde já, que eu vi muito mal o segundo tempo, porque eu participei de uma live no canal UOL que foi realizada durante todo o segundo tempo. Então, embora eu tivesse a televisão aqui, o jogo do Flamengo, eu tinha que prestar atenção também numa imagem que eles mandavam pra gente, só pra gente, não pra quem estava vendo a live, do Vimix, com 4 telas, onde estavam Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e o jogo do Criciúma. Então eu tinha que me dividir um pouco, e aí confesso a vocês que eu não vi
não vi bem como eu gostaria de ver o jogo do Flamengo. Mas, de qualquer maneira, deu para ver os gols, deu para ver que o Flamengo, uma vez mais, jogou em cima do adversário, mas que não teve, talvez, a eficiência de outros jogos. Fez 2 gols, foi buscar, mas sofreu 2 gols, né? Sofreu 2 gols, o primeiro numa bobeada do Davi Luiz, esse eu vi bem, porque era no primeiro tempo, eu estava vendo só o jogo do Flamengo, com os outros aqui pequenininho no iPhone, no iPad, mas a principal atenção era no Flamengo, e a bola metida para o Alejandro, nas costas do Davi Luiz, o Davi Luiz dormiu completamente, né? Insisto, para mim o Davi Luiz era um cara que eu manteria no Flamengo, mas não no elenco. Eu acho que, seja quem for o próximo presidente, deveria pensar seriamente em manter o Davi Luiz no grupo, numa função diferente, uma função, de repente, de auxiliar do Felipe Luiz, ou até mesmo uma função no departamento de futebol, como foram Fabinho Soldado e Juan, que não faziam nada. O Davi Luiz, sem ter cargo, já fez muito mais do que o Fabinho Soldado e o Juan fizeram. Ele simplesmente esteve sempre do lado dos garotos que estavam começando, ou dos estrangeiros que estavam chegando. Ele sempre foi aquela voz da consciência da garotada. Botou responsabilidade na cabeça do Michael, acalmou o Rodinei, trabalhou com o Wesley, o Everton Araújo é apaixonado por ele. Então, eu acho que é o tipo da figura do futebol que é positiva. Mas para jogar, sinceramente, eu acho que não dá mais. Se ele quiser continuar jogando, se ele disser, não, mas eu ainda tenho propostas para continuar jogando em outro clube, aí, amigo, vai com Deus. Para jogar como zagueiro, ano que se já estava problemático esse ano que vem, então, vai estar mais ainda, né? Então, foi isso mais ou menos que eu vi do jogo. Depois vou ouvir aqui muito do que vocês vão estar falando e vamos ouvir principalmente o Felipe Luiz, que aí ele pode dar todas as explicações. Mas, independentemente do jogo, do resultado, eu achei a festa lindíssima para o Gabriel, lindíssima. A torcida mostrou que ela gosta do Gabriel. Por mais que muita gente seja hater dele nas redes sociais, rede social é uma coisa, a torcida do Maracanã é outra. A torcida do Maracanã adora o Gabriel. A festa que foi feita na entrada do Gabriel em campo, e a festa que foi feita quando ele fez o gol, e a festa depois quando ele é substituído e dá a volta olímpica caminhando, gente, aquilo lá só é feito para uns grandes ídolos. O Gabriel é, inegavelmente, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Ele foi péssimo nos últimos 2 anos? Foi, concordo com você. Estava na hora de ir embora? Tava, concordo também. Mas isso não vai apagar jamais o que ele fez em 4 dos 6 anos que ele passou no Flamengo. Com direito, inclusive, de nesses últimos 6 anos, ainda ser decisivo na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, quando meteu 2 dos 3 gols da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Agora é férias pro Mengão. O Flamengo volta somente no próximo ano, né? No início da próxima temporada. Hoje tem as eleições no Flamengo, nesse momento está tendo as eleições do Flamengo, nós vamos ficar de olho e vamos trazendo para você todas as informações do Flamengo, né? Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nessas eleições do Mengão, quem será o novo presidente do Flamengo, vai comandar o Mengão no ano muito importante, 2025, que será o ano onde o Flamengo irá disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês no canal Meu Mengão React as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.